Boa noite! Olha eu aqui na segunda-feira, viu só? Pois é, porque a ocasião pede, né? Estamos na Semana da Mulher Iniciada e eu tô tendo a honra de receber aqui no meu perfil mulheres maravilhosas que passaram pela jornada Pé no Chão e eu tô feliz da vida de poder estar conversando com essas mulheres tão diferentes e ao mesmo tempo tão maravilhosas. E hoje vai ser mais uma daquelas noites. Não sei se você conferiu semana passada, mas semana passada eu recebi em 2 noites mulheres maravilhosas, mulheres iniciadas, que passaram pela minha jornada Pé no Chão, a Iniciação, que é o estudo dirigido do livro Mulheres que Correm com Lobos. E hoje eu tenho a honra de receber mais 3 mulheres maravilhosas, pesquisadoras acadêmicas, que eu tenho a grande alegria de ter comigo nessa jornada. Então, boa noite para você que está chegando, que hoje vai ser um papo maravilhoso sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos, sobre o ato da mulher pesquisadora, né, dessa mulher que está aí através do seu estudo e do seu desenvolvimento, transformando o mundo onde vive, mas começando sempre pelo seu mundo. Então hoje por aí que vai ser o nosso papo. Então vai chegando, vai ficando à vontade. Se você está chegando aqui no meu perfil pela primeira vez, eu sou Dani Pamplona, sou contoterapeuta, mentora em desenvolvimento pessoal para mulheres e pesquisadora de mulheres que correm com lobos e trago a jornada Pé no Chão, que é o estudo dirigido desse livro, para que as mulheres possam abraçar cada vez mais o seu poder pessoal e deixar o mundo um lugar ainda melhor para a gente poder viver. Então, estou muito feliz na noite de hoje de estar aqui e já já vocês vão conhecer minhas convidadas, que são mulheres muito especiais, cada uma de uma turma da Jornada Pé no Chão, né? Nós já tivemos 5 turmas, centenas de mulheres aí iniciadas, né, através desse estudo. E hoje nós teremos a Julie, que é da primeira turma, que é uma menina maravilhosa, pesquisadora acadêmica da UFSC, que é doutoranda. Nós teremos a Cláudia, maravilhosa, da Unespar, doutora, que tem uma pesquisa linda na área de narração de histórias. E temos a Leda, maravilhosa, que é da turma 5, a Cláudia é da terceira turma e a Leda é da turma 5. Leda, pós-doutora, também da UFSC, maravilhosa. Então, assim, internet que dê conta de tanta mulher poderosa junto, viu? E obrigada por você que já está por aqui, né, com a gente para esse papo bonito, profundo sobre pesquisa. Eu acho que num momento em que o Brasil passa tantas dificuldades no campo da pesquisa acadêmica, né, em termos de desvalorização, a gente lembrar que essas pesquisadoras fazem a diferença e também lembrar que quando se é uma pesquisadora, é muito necessário ser pesquisadora de si, não é verdade? Olha, e as maravilhosas do projeto Senta que lá vem a história, que é da professora Cláudia, já estão chegando. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Que delícia, né? É esse o ambiente de mulheres iniciadas. Uma mulher inspira a outra, porque uma mulher não tem que competir com a outra, ela tem que inspirar a outra. E aí, enquanto eu vou recebendo vocês, já vou dar meu golinho de água, porque a gente vai começar as lives como de praxe por aqui, que é o quê? Trazendo uma música para te receber com essa palavra musicada, essa palavra que chega ao teu coração. Afinal, eu acredito no poder das palavras faladas e cantadas. E apesar de não ser cantora, eu vivo me arriscando por aqui para trazer uma música que abre espaço para você se conectar com o nosso assunto. Então, antes de chamar as minhas convidadas, que já estão prontíssimas para a gente bater um papo incrível, eu vou cantar para você. E enquanto a gente se conecta nessa canção, eu vou te dizer para fazer uma coisa junto comigo. Vamos trazer mais gente para cá? Porque as nossas convidadas merecem. Então vai nesse aviãozinho que tem no cantinho, ó, vou fazer junto com vocês, tá? E envia para pelo menos 10 pessoas da sua lista.
mulheres que você admira, pessoas que você acha que vão gostar desse papo, envia para elas virem para cá, ouvir tudo de maravilhoso que a gente tem para vocês hoje, tá? Então vai enviando, vai mandando aviãozinho, que eu vou te receber aqui na minha casa virtual com música. Vamos lá? E quem conhece, canta junto comigo. É deserto onde atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio, uma catedral, um tempo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro em mim, meu coração é secular. Sonho e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Catedral. O silêncio, uma catedral. Eu me encontro em mim. Meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim. É nesse clima de catedral que a gente vai se preparando para receber as pesquisadoras dessa noite, que através do conhecimento, desse conhecimento de si mesma e desse conhecimento do mundo, dos livros, da investigação, vão transformando primeiro a elas e depois ao mundo. Boa noite para todo mundo que está chegando, um beijo para todos os estados brasileiros que estão nos acompanhando, Helenice de Belém do Pará, que alegria, querida. E um beijo a todas as mulheres que estão participando da Semana da Mulher Iniciada e que por isso estão por aqui conosco. Que alegria! Bom, vamos começar a receber as nossas convidadas? Vocês estão preparados? Porque o papo está muito bom, não quero ficar aqui falando sozinha não, eu quero essas mulheres maravilhosas pertinho da gente aqui. Então eu vou começar chamando para essa conversa ela que estava presente na minha primeira turma do Pé no Chão. Maravilhosa. Vivenciou todo o processo do começo desse meu trabalho com mulheres. E Ali, boa noite! Boa noite. Bem-vinda! Obrigada. Muito bom estar Bom te aqui. receber aqui, que Se ver- delícia! É sempre muito bom. Que bom, querida. Então, gente, como estava falando para vocês, a Júlia é da primeira turma, acompanhou o início desse movimento Pé no Chão. E eu quero que você conte, Júlia, para todo mundo que está nos acompanhando, quem é você? Conta um pouquinho de você, para o povo te conhecer. Bem, então eu sou a Julie, sou formada em Biologia pela Univille, sou pesquisadora, né, hoje fazendo o doutorado na UDESC
e sou pesquisadora colaboradora na UFSC, num observatório de áreas protegidas, né, que tem tudo a ver com a temática que eu pesquiso, que é categorias de unidades de conservação. Né? Eu trabalho com espaços protegidos. Sempre quis ser professora, a pesquisa foi algo que aconteceu depois, mas o meu objetivo, a minha vontade de vida, de criança, sempre foi ser professora. Né? Sempre tive muita curiosidade por esse universo, sempre achei maravilhoso. E eu decidi que queria ser professora, mas não sabia bem ao certo do quê. E aí a biologia foi um encontro, digamos assim, meio que acidental, mas que deu muito certo. Que delícia, né? E quando a gente vai seguindo o nosso coração, né? Aprendendo pelo caminho, a coisa vai acontecendo, né? Porque como a doutora Clarissa diz pra gente, tudo que acontece na nossa vida nos prepara para o momento em que a gente está, né? Tem que aproveitar o caminho. É isso aí. E que delícia, né, Julie, esse lugar, né, do teu trabalho com o meio ambiente, né, e depois esse teu contato com a obra da doutora Clarissa, que para quem não conhece, gente, como a doutora Clarissa traz essa relação da mulher com o lobo, a gente acaba falando, inclusive, de termos que são comuns aos universos, né, Julie? Essa questão do habitat, né, do habitat natural dessa mulher, da preservação do instinto, da natureza selvagem. Você foi encontrando, assim, ao longo do estudo, uns pontos de convergência aí? Sim, eu lembro, assim, tipo, das nossas atividades até mesmo, né? Quando a gente vai lendo o livro, né? Para quem nunca participou ou pretende participar um dia, eu acho que esse é um dos pontos muito interessantes, é que a gente vai tendo a oportunidade de, a cada capítulo, materializar algumas coisas, né? E os ensinamentos da natureza, eles vão vindo, né? Porque a natureza, ela tem um tempo dela, né? Das coisas acontecerem. Então, o livro, principalmente olhando essa coisa do lado maternal, do cuidado, né, da loba, do lobo, do animal em si, né, e vai dando algumas pitadas e a gente também vai reproduzindo isso, por exemplo, quando a gente teve que cuidar da planta, né, algumas pessoas, né, extremamente preocupadas que a planta estava morrendo, a minha também morreu, não, né, e aí eu lembro que alguém disse assim, o que eu faço agora? Eu falei, não, aí tem, né, matéria orgânica, isso aí vira adubo, né? Eu cortei a minha aqui, misturei num canteiro. Então, assim, o livro ele coloca a gente em muitos momentos nesse exercício de saber esperar, né? De entender. Porque a natureza, né, ela é muito sábia, né? A meu ver, assim, que olho sempre para o ambiente de uma forma, assim, talvez romantizada, né? Talvez por já estar em contato há tanto tempo. Eu vejo, assim, como ela sabe, ela respeita, né? Ela tem o tempo dela, as coisas vão acontecendo. E engraçado que, embora isso na minha cabeça, né, se tratando de ecologia, entendendo algumas coisas lógicas e equilíbrio das coisas, eu deixei por muito tempo de olhar para essa natureza e aprender com ela, né? E por isso que eu busco essa ajuda, porque antes mesmo, né, do pé no chão, um primeiro grupo que a Dani fez, que foi a primeira experiência dela, né, que foi meio que o propósito dela, né, para com o mundo, para ver se isso ia dar certo e virou, né, tudo isso que é hoje, né, são várias mulheres fazendo curso, mas eu participei de um primeiro curso onde eu estava extremamente desencontrada, assim, né, bem desesperada com a minha pesquisa, com a escrita, né, a vida acadêmica ela é interessante, mas em alguns momentos, principalmente eu senti isso, né, no doutorado, a carreira ela é mais solo, a gente fica mais sozinho. E eu acostumada com essa coisa que a pesquisa, você tem um planejamento, né? Você tem até ali um plano B, um plano C, e a gente se acostuma que as coisas acabam dando errado e o processo de escrita, ele é muito denso, né? Ele é denso, ele é demorado, então o que fez eu ir de encontro, né? Já vinha de outros acompanhamentos, mas o que me fez ir de encontro a Dani e pensar nessa alternativa de que eu preciso organizar meu tempo, novos hábitos, né? Porque não é porque a gente trabalha em casa que você vai ficar ali, né? Toda descabelado, sem tendo horário para nada. Né? Tem dias que não são legais e a gente deve se acolher, dar aquela dormidinha e tal. Só que quando chega num ponto que isso acaba sendo rotineiro, né? E complicando
a nossa produtividade de alguma forma, né, a gente precisa de ajuda. Então, assim, para mim foi um encontro muito bacana. Era um livro que eu havia visto a capa, né, do livro antigo, né, com um outro formato, e nunca passou pela minha cabeça que ele ia fazer uma virada de chave na minha vida tão grande assim. Então, assim, eu não iria ler. Se eu fosse para eu até comentei várias vezes no grupo, né? Se fosse para eu parar para ler no primeiro capítulo, sozinha, eu teria desistido, certamente, assim, isso é uma certeza que eu tenho, sabe? Eu não continuaria lendo, ainda mais hoje em dia, com essa coisa de Kindle e a gente lê as coisas, né, em PDF, ter acesso aos materiais, né, normalmente o que eu faço? Dou aquela lida rápida, leio a amostrinha e se a coisa eu não consigo entender ou não vai me cativando, eu largo. Então, bem provável que sem esse acompanhamento, eu não teria continuado a leitura, não. E aí vem aquele lugar, né, Julie, de como alguns livros são feitos para serem experienciados, né, e não só lidos. Como faz essa diferença de aplicar o livro na vida, né? Conseguir ampliar esse olhar da pesquisa, não só a pesquisa do texto, do que está escrito, mas essa pesquisa de nós mesmas, né? De olhar para dentro a partir do livro. Só para contextualizar vocês, gente, a Julie participou de um projeto piloto que eu fiz, que aconteceu em janeiro de 2020, antes da pandemia, né? Foi uma experiência que eu fiz, eu convidei mulheres para entrarem comigo num processo de hábitos que eu estava realizando, um estudo do livro Milagre da Manhã, e a Julie veio nesse convite, e de repente estourou a pandemia, nós já estávamos todas juntas, vivenciando todo aquele processo, né? E aí a gente começou a ver a força daquilo que estava acontecendo ali, o quanto um grupo de mulheres é algo potente, e desde lá já estamos juntas aí há mais de um ano, né, Julie, nessa jornada. Muito bom. Isso mesmo. Bom, e para a gente engrossar e ficar ainda melhor esse caldo de mulheres maravilhosas, eu vou convidar então agora a nossa segunda convidada, ela que já está com torcida organizada aí, a Cláudia querida, da Unespar, do projeto Senta Que Lá Vem a História, que tem um trabalho lindo de narração de histórias e também aí chegou. Boa noite! Vamos lá, Dani. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Estou aqui. Ai, que linda! Bem-vinda! Aí sim, que bom te ter nessa roda, minha querida. Gratidão por ter aceitado o meu convite, estar aqui conosco. E agora conta para esse povo aí, depois eles já te ouvirem, maravilhosa. Quem é a professora Cláudia? Queremos saber. Eu sou a Cláudia, sou contadora de histórias, primeiramente, né? Desde criança, contando histórias por aí. Sou pedagoga, pós-doutora em educação, especificamente em História da Educação e Políticas Educacionais, mas mais do que tudo, sou a Cláudia, desse jeitão aqui, que gosta de ouvir histórias, gosta de contar histórias, gosta de sentir as pessoas, gosto de falar bastante, mas ao mesmo tempo sou tímida. Sou tímida também, né? Sou coordenadora do projeto Senta Que Lá Vem Histórias. Quero mandar um beijo especial para as minhas contadoras de histórias que estão aí, né, junto conosco. É um projeto ao qual tenho muito orgulho dessas meninas, né? Eu digo que são minhas, são as minhas meninas contadoras de histórias, né? Todas elas lindas e maravilhosas. Trabalho na Unespar, no campus de União da Vitória, a qual tenho muito orgulho da minha universidade, amo a minha universidade e amo as pessoas da minha universidade. Sou mãe da Lígia, do Guilherme, vovó da Luísa, filha da Nina, isso mais e mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, né? Muito feliz de estar aqui, Dani. Nossa, feliz mesmo, é um orgulho de poder participar da tua live, porque você sabe o quanto eu amo você, o quanto eu tenho uma gratidão pelo teu trabalho, não só como contadora de histórias, que a gente conheceu por um acaso, né? Mas também pelo todo o trabalho que você fez, desde o pé no chão, né? Até
Mulheres Correm com Lobos, que foi maravilhoso, né? E queria dar um beijo na Julie, que estou conhecendo agora, né, Julie? Que bom, né? Ter Que bom. mulheres maravilhosas juntas aqui, né? E você sabe que eu sou meio aversa às redes sociais, mas por você eu estou aqui, Dani. Ai, ó o que a gente faz quando a gente está num grupo de mulheres que se inspiram. Convenci Cláudia a vir para uma live no Instagram e ela não usa essa rede social. Instagram hoje ganhou moral, hein? Cláudia, minha querida, então, bom, a gente teve. A nossa história começou pelo viés da contação de histórias, né? Então, a gente se conheceu no evento maravilhoso que você organiza lá em União da Vitória, né? Que é o Festival de Contação de Histórias. Eu tive a honra de estar com vocês 2 anos. Em setembro já tem outro FECO, já vou convidando o pessoal aí, né? Fiquem de olho nas redes sociais do Senta Que Lá Vem Histórias. Ótimo, muito bom. E aí, gente, ao longo dessa... Eu acho que talvez uma de vocês duas precise baixar o volume do celular. Eu acho que talvez seja você, Cláudia, que está dando uma interferenciazinha enquanto eu estou falando. Dá uma baixadinha no volume e talvez resolva. Vamos ver se agora diminuiu. Aí, era só isso. Show. E aí, gente, então nós começamos nessa experiência de contação de histórias. E aí depois a Cláudia foi acompanhando os meus projetos. Ela também participou do Onde Aperta o Sapato, Julie, só que um pouquinho depois, né, numa turma que já estava com uma outra metodologia, também vivenciou a experiência de ler o livro Milagre da Manhã comigo e depois embarcou, né, no pé no chão e veio junto comigo, também já fez o processo completo, lemos o livro todo. E como que foi, Cláudia? Conta pra gente, antes de eu chamar a nossa última colega, como é que foi essa experiência de misturar o teu trabalho com as histórias, com a narrativa, com o que o Mulheres que Correm com Lobos traz, assim? O que foi surpreendente, o que foi convergente com o que tu já pesquisa e estuda? Na verdade, a minha pesquisa são as narrativas orais em espaço escolar, né, Dani? Quando eu participei com você do grupo Mulheres Correm com Lobos, né, que a gente fez a leitura, e assim como a Julie, talvez se fosse para ler sozinha eu não leria, né? Por intermédio de você, eu acredito que daí sim a gente fez um trabalho bacana. O meu objetivo foi mais por causa dos contos mesmo, né? Porque como eu sou contadora de histórias e trabalho com narrativas orais, eu fui mais pela expectativa dos contos e o que aquele conto poderia trazer na performance, nos objetivos das narrativas, mais por esse viés. Mas ao longo de todo o trabalho, foi muito mais do que isso, né? Eu acho que essa questão foi deixada um pouco de lado e foi mais o trabalho Cláudia em si, né? A Cláudia correndo com os lobos, correndo com a Vasalisa, fugindo do Barba Azul. Acho que foi mais ou menos nesse caminho, né? Foi surpreendente, na verdade, né? Foi além daquilo que eu tinha como expectativa, porque eu fui por um objetivo de pensar na narrativa oral enquanto emancipação humana e, ao mesmo tempo, trago isso como emancipação humana a partir desse trabalho que eu fiz com você, mas aquele lado mais profissional, de pesquisadora, de projetos de extensão, ele continua, mas ele ficou como se fosse, assim, coadjuvante na situação, não fosse tão eminente como a situação do que aquilo poderia melhorar eu como pessoa para eu poder melhorar as pessoas. Eu acho que foi mais por essa situação em si. Então, foi maravilhoso. Eu digo que foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas como pessoa, como construção e desconstrução também. Porque foi um eterno construir e desconstruir ao mesmo tempo, que chegava a dar raiva até. E confesso que dava raiva até, muitas vezes. Muitas vezes me dava raiva, eu falei, eu não acredito, né? E daí aquilo fica reverberando até hoje, né? Isso reverbera até hoje em mim. Muitas situações que eu passo na vida reverbera e volta a Vasalisa, volta a pele de foca, volta a Barba Azul, né? Então, e até vou falando isso para deixar as pessoas com curiosidade mesmo, né? Vamos ter curiosidade, vamos ver como que é isso, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a situação. Então, sabe, Dani, foi incrível. Essa é a palavra, incrível.
houve a situação profissional, mas mais do que profissional, houve a Cláudia em si se encontrando, né? Se encontrando enquanto feminino, enquanto esse sagrado que é o feminino. Que lindo esse lugar. E é tão bom você falar, né? E a Júlia já deu a risadinha na hora, completando, né? Que é isso, não é fácil. Talvez vocês pensem assim, ai, elas são pesquisadoras, elas estão acostumadas a estudar, refletir. Só que o processo de autoconhecimento, ele leva a gente para um outro lugar, né? Para um outro tipo de reflexão em que você está envolvida, você vai para dentro da sua tempestade, mexer com coisas que muitas vezes estão guardadas lá há bastante tempo. E aí abrir esse baú e começar a ser observadora desse baú e não julgadora dele, né? Que é a nossa grande virada. E aí, para completar esse time agora, se já tá bom, sempre pode ficar melhor. Eu vou chamar ela a Leda, maravilhosa, que é da turma 5, então da última turma, da turma caçula do grupo, que é uma mulher maravilhosa, pesquisadora, e, enfim, ela vai se apresentar para vocês, mas eu fico encantada vendo as coisas que ela realiza, além de ser uma mulher extremamente criativa também, e produziu coisas lindas na nossa jornada. E aí, deixa eu achar ela aqui. Cadê? Achei. Ah, vem pra cá, Leda maravilhosa, para a gente completar esse time, representando as pesquisadoras. Pé no chão. Eva, boa noite! Boa noite, mulheres lindas, maravilhosas. A Dani é sempre cercada, né? Olha só, a Julie, muito prazer, Julie, Cláudia. Prazer. Muito Que bom delícia, estar aqui. Leda, bem-vinda. Que bom te ter aqui. Conta para esse público que está nos acompanhando nessa noite, quem é você? Essa pergunta retórica e profunda. Nossa, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Como a Cláudia, eu acho que eu sou a Leda. Eu sou a Leda, sou mãe do Nicolas, mãe do Léo, filha da dona Lurdinha, do seu Bira. Ai, né? E também sou professora. E acho que desde criança eu sempre fui muito curiosa. Minha mãe vai se lembrar, ficava deitada ali do lado do formigueiro e pensando se as formiguinhas, se elas tinham quem cuidasse delas, se tinha caminha, sofá, né, como é que funcionava a vida lá dentro. Ou então pensando nos caroços de manga que a gente jogava no quintal e vinha a chuva, né? E aquilo brotava. Que mágica era aquela, meu Deus, né? Então eu sempre fui muito curiosa. Então eu sou professora da UFSC, né? Sou professora titular. Na verdade, eu atuei até dezembro de 2021 como efetiva e daí me aposentei. E agora eu atuo somente como voluntária, né, da UFSC, no programa de pós-graduação em inglês, né? E, assim, sempre gostei de pesquisar coisas mais teóricas, mas também coisas da sala de aula, sabe? Então, eu sempre fiquei nesse meio. Estou falando porque eu acho que depois vai fazer mais sentido, assim, né? Pesquisas mais experimentais, pé no chão, para entender a leitura, a memória, a leitura, o cérebro, mas também sempre gostei da sala de aula, sabe? De como que estratégias. Eu sou do curso de letras em inglês, então, que estratégias de leitura, né? A gente pode, né, mostrar para os alunos ou, né, ver que eles na verdade já sabem na sua língua materna e levar isso para outra língua, né? Então também pesquisar questões mais práticas de sala de aula, né? E também gosto de cantar, gosto de dançar. Acho que
são que faz muitas. isso lindamente. Acho que são muitas em mim. Que delícia, Leda. E a Leda participou, então, dessa turma, né? Concluiu a jornada de iniciação agora, se preparando para a passagem, né? Para a segunda etapa. Isso, exatamente. E aí, para quem não sabe o que é isso, iniciação à passagem, só para contextualizar vocês, o livro Mulheres que Correm com Lobos, ele tem da introdução até o pós-fácil, né? Dá um total de 15 a 16 capítulos, e ainda tem um plus que não está no original em português, mas que eu trouxe lá do inglês, com algumas traduções, que é o Cílio do Lobo. E aí a gente faz a jornada completa dividida em 2 cursos. Então a iniciação vai da introdução até o capítulo 8, os famosos sapatinhos vermelhos, e depois a gente tem do capítulo 9, Pele de Foca, Pele da Alma, até o pós-fácil, até o Cílio do Lobo, né, que a gente chama de passagem. É uma viagem de trem aí que a gente faz rumo a nós mesmas, né? E aí, Leda, nesse universo da pesquisa, da neurociência, da memória, da linguagem, como foi para você se deparar com essa leitura, com esse livro? Como é que isso cruzou um pouquinho com o teu universo de pesquisa, primeiramente? Então, na verdade, assim, o chamado, como para a Cláudia, né? Ele veio, para mim, veio primeiro pela questão do livro, né? Que eu já conhecia, eu tinha ganhado de presente de uma orientanda minha, de doutorado, se formou comigo, né? Ela me deu esse livro de presente, fiz tanta propaganda. Então, ao longo dos anos, eu acho que uns 10 anos, eu fui lendo, né? Lendo o livro, me encantava com muitas coisas, mas, enfim. E lia uma vez, aí passava para o próximo e adiante, enfim, aí voltava, tanto que quando eu comecei o curso, ele estava marcado lá pelo meio, sabe, assim, da leitura. Livro com a Dani, mas eu fui, assim, bem inocente, né? Quero ler esse livro com a Dani. E, assim, nas questões, né, de conteúdo teórico, tudo bem, mas eu sempre, uma coisa que eu aprendi na minha jornada é deixar um pouquinho de lado o cabeção mental, né? Pelo menos na jornada de autoconhecimento. E tentar entrar mais, né? Tentar sentir mais, enfim. Mas a questão é que é tudo muito sutil, mas na verdade é muito profundo, né? Então eu também sou muito grata a Dani, né, por essa primeira jornada que fiz com ela, porque eu acho que acontecem curas mesmo ali, né? Lendo os capítulos do livro, parece muito estranho, né? Mas não é, porque na verdade as histórias elas falam diretamente, né, ao coração. Então, acho que foi isso que aconteceu comigo. Foi uma jornada, né? Ainda estou na jornada, não terminei de ler o livro, tenho que fazer o próximo curso da Dani. Mas realmente, né, foi maravilhoso. Que delícia. Gente, quero dizer para vocês que se a partir de agora vocês quiserem começar a enviar perguntas, vocês vão ver embaixo da live, aparece um pontinho de interrogação, tá? Vocês clicam ali e vocês escrevem a pergunta que vocês querem fazer para as meninas. E aí a gente vai ter um momento que nós vamos responder as perguntas de vocês. É melhor, porque se vocês colocarem nos comentários, aí eu acabo, né? São muitos comentários. Agradeço a todos vocês que estão deixando as torcidas organizadas aí de todas as mulheres ganhando carinho aí, né? Mas coloquem a pergunta que vocês quiserem fazer na caixinha de perguntas, que aí a gente consegue responder para vocês, tá? E eu agora vou começar trazendo uma pergunta para essas mulheres maravilhosas me responderem, que é o seguinte, meninas. O que é ser uma pesquisadora de si? Porque nesse universo da pesquisa, a gente vai aprendendo, né, a fazer perguntas, a investigar. E aí já deu para ver que todas vocês, aí como eu acompanhei
de perto a jornada, todas vocês foram meninas muito curiosas, né? Que sempre quiseram saber o porquê das coisas, perguntadeiras, né? E aí, como que é, de repente, começar esse caminho do autoconhecimento e se tornar uma pesquisadora de si? Eu quero que vocês me contem um pouquinho da jornada de vocês dentro do autoconhecimento e dessa percepção de olhar a pesquisa por esse outro âmbito, né? Esse âmbito que agora não é mais de fora para dentro, né? Como a gente está com o conhecimento, mas sim de dentro para fora. O que vocês me dizem sobre isso? Olha, é um exercício difícil. Eu, quando entrei no grupo, achava que a minha pesquisa estava complicada, mas parar para me pesquisar foi bem mais complicado, né? Porque, como as meninas já falaram, a gente toca em algumas coisas, né? Como a Cláudia disse, tem coisa que fica reverberando. Você está lá no próximo capítulo, e para mim, pelo menos, eu tenho um apego com um fechamento de momentos e de ciclos, assim. Então, quando normalmente eu ficava com alguma atividade para trás, eu não conseguia estar completa no próximo capítulo. Eu ficava com aquilo, né, me incomodando. Então, assim, eu consegui, nesse processo, perceber algumas coisas, assim, como que eu funciono melhor em alguns períodos, menos em outros, quando que eu tô mais criativa, quando que eu devo me recolher, por exemplo. Eu consegui levar isso para dentro da pesquisa ao ponto de, quando eu estou fazendo algo que é mais repetitivo, né? Às vezes estou baixando dados, estou compilando coisas, né? Depois dessa leitura do livro, eu consigo separar esses períodos, óbvio que nem sempre dá, porque, né, como a gente sempre falava, tem o nosso tempo, né, e tem o tempo do homem, né, o tempo, né, do trabalho, das coisas, das entregas, dos prazos. Mas eu consegui separar os momentos que não, agora eu consigo fazer algo mais analítico, agora eu consigo escrever melhor. Porque a gente, né, a gente vai tendo fases, né, tem ciclo menstrual e tudo mais, tem horas que a gente está mais chorosa, mais mole ou menos. Então, com o processo, né, das duas etapas, eu consegui perceber isso melhor em mim, assim, ajudou bastante. Foi um processo difícil, né? Eu até falei assim, eu acho que eu não tenho condição de partir para a próxima etapa, né? Eu falei para Dani, eu falei, eu acho que eu preciso de um respiro, porque eu falei, não vou conseguir estar entregue, mas ao mesmo tempo eu tinha uma vontade de saber, né? Como é que esse livro andava, como é que as coisas continuavam, então eu tinha essa curiosidade comigo. E por isso que eu falei, não, eu vou, né? Até mesmo porque a gente se apega, né? É um grupo, né? Esse trabalho não foi só no caso, né? Eu com a Dani, era um grupo, tinha outras mulheres, outras pessoas. Então a gente se apega, né? A gente troca, assim, é um negócio. Eu, particularmente, nunca fui assim, nunca fiz curso online, né? Isso depois comecei a fazer depois da pandemia. E também não imaginei lendo um livro, né? Com audiobook e tudo mais. Então, assim, foi tudo muito novo. E eu era um pouco desacreditada desse efeito que as coisas online poderiam ter, assim, né? Eu sempre dizia, que horas que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou pular fora, eu vou sair, né? Alguma coisa assim. Mas o apego, né, com o grupo, com as atividades, né, as parcerias, né, que a gente vai fazendo ali e o grupo em si fez com que eu disse, não, eu não vou parar, porque eu tinha muito medo de parar e não voltar para continuar, e ainda bem que eu fiz na hora que tinha que ser feito mesmo, assim, mas foi bem positivo, assim. É difícil, continuo dizendo que é mais difícil se pesquisar do que fazer qualquer outro tipo de pesquisa, mas é extremamente útil, assim, para as nossas relações na vida, com as pessoas, com a gente mesmo, assim, é transformador. Muito legal você trazer essa questão, né, de se perceber cíclica, porque isso faz toda a diferença, né? Lá na pesquisa, quando você tem o seu, né, planejamento e os prazos para cumprir e tudo mais, e quantas vezes a gente se atropela nesse planejamento, né? Esse mundo lá fora, esse tempo cronológico, esse tempo dos homens, como a doutora Clarissa diz, quer que a gente bata a meta e faça, e aí às vezes não tem como, não é possível, porque toda mulher é cíclica, e quando ela aprende a respeitar os seus ciclos, a produtividade cresce, né? Então, aprender o seu processo cíclico é parte dessa pesquisa de si.
né? É difícil, porque não tem nada bom nessa vida de verdade que seja fácil, né? O que é bom de verdade gera um esforço, mas aí é o ponto da gente sempre escolher o qual difícil que a gente quer na vida, né? E o teu processo de desabrochar no curso foi muito lindo, né, Júlia? A Julie começava assim, ai, eu não sei, Dani, se eu vou dar conta, né? E sempre era mais a dedicada nas atividades, cuidadosa, e fazia uns vídeos lindos, e, né, trabalhava a imagem, e descobriu muito do seu potencial artístico também nessa jornada, né? A sua forma de fazer, e eu acho que é tão lindo nesse processo de pesquisa de si, entender a forma da minha criatividade, que é diferente da outra, né? Então, essa riqueza que vai se descobrindo na entrega do processo. O que mais que é ser pesquisadora de si, menina? Então, eu acho que para mim o que foi mais assim, na verdade eu acho que não sempre, mas de alguns anos eu sempre tenho me tornado uma buscadora de mim mesma, assim. Eu sempre segui nesse processo, fui seguindo, né, a minha intuição. Mas também, né, trabalhando com pesquisa científica, que é essa atividade humana que tenta entender as coisas, mas que ao mesmo tempo tem que controlar variáveis, né, e um monte de coisas, evidências. Então, aí muitas vezes você fica no porquê das coisas, né? E então isso pesava, esse mental, né? Esse racional, ele pesava um pouco. E aí, na jornada do autoconhecimento, o que acontece? Por exemplo, eu fiz 10 anos de psicanálise, né? Os 2 primeiros anos, na verdade, eu fiz um curso de psicanálise. Eu não teve nada com análise, porque o que eu fazia era ler Freud, Ana Freud, sabe? Tudo que eu encontrava. Lacan era muito difícil, esse eu nem tentei, mas tinha o Juan Davinazzi que traduzia, eu lia. Mas assim, perguntem o quanto isso ajudou no meu processo, né? Não muito ou nada. Mas eu acho que a gente está pronto quando está pronto. Eu acho que aquilo serviu, na verdade, sabe, para me dar uma certa segurança. Mas o meu processo de autoconhecimento mesmo começou, eu fico, né? Quando eu comecei a querer deixar de controlar aquilo que, na verdade, a gente sabe que não tem controle algum, né? A gente não pode controlar as coisas em volta, né? Então, se entregar, eu acho que a jornada do autoconhecimento para mim é se entregar para o processo. E não é fácil, né? Realmente, a Dani já disse isso, né? Não é fácil para ninguém, nem para quem faz pesquisa, né? Para quem investiga academicamente ou não, né? Mas a gente precisa, para mim, eu acho que a gente precisa perder esse controle, né, das coisas externas e nos autoconhecer para saber, né, quem nós somos, o que a gente quer, né, o que eu quero da minha vida. Eu estou vivendo a minha vida, ou eu estou vivendo todos os apelos, né, que estão à minha volta. Então, nesse sentido, eu acho que a gente, a questão, né, do curso e de tudo que ele trouxe, dos contos, que nos toca, aquilo toca, parece sutil, como eu já disse, mas toca, assim, profundamente, né? E você começa a sentir aquilo e as mudanças vão acontecendo, né? E você vai seguindo cada vez mais a sua intuição e vai acordando a vasalisa no seu bolso, né? Para viver essa vida que é nossa, né? E como nós somos como cebolas, né? Tinha uma das coisas que eu li, eu contar no Caligares, e ele dizia: somos como cebolas. Então, assim,
a gente vai, né, tirando a casca, mas na verdade, né, sempre tem algo que precisa ser visto, né? Então, a gente sempre tem que ajustar essa rota para que a gente possa dirigir a nossa vida e passar pelas estradas que a gente mesmo escolha. É isso, pelo menos é isso que eu tento fazer. E eu acho que quando eu li todos os contos, eu tentei me entregar, mas a Dani sabe disso, né? No Barba Azul, eu queria desistir. Não quero mais pesquisar isso. Mas vale a pena, né? Vale a pena olhar, vale a pena a gente tentar se conhecer realmente. E lidar, né, Leda? Eu falava muito sobre isso nos aulões que eu dei sobre o livro semana passada, aprender a lidar com as nossas resistências Sim, internas, né? Porque sim. quantas e quantas vezes vocês no processo de pesquisa, tá indo, chegou na questão que emperra, né? Emperrou ali, não tem teórico que salve, a coisa não sai, não vai. E é o mesmo que acontece dentro da gente. Esbarrei numa crença limitante, né? Esbarrei numa situação, numa mágoa, numa culpa, num trauma, né? E como eu preciso me abrir para olhar para isso com calma, com acolhimento e com arte, né? Para que essa poética possa ir abrindo espaço. Realmente. Que Então, mais, Cláudia? eu acho assim que uma das questões que falou sobre a pesquisa de mim mesmo, né? De mim, né? Porque uma coisa é você fazer pesquisa profissional ali, por exemplo, as narrativas orais, ou a imprensa e educação, que é o que eu pesquiso, né, também. Isso é uma coisa que é bem objetiva. Agora, a pesquisa de si mesmo, eu me descobri muito sazonal, sabe? Eu sou muito sazonal. Meu Deus, como eu me descobri assim. E tudo bem se hoje eu estou no inverno, se amanhã eu estou na primavera, se depois eu estou no verão. Então, acho que isso me fez a não me culpar por muitas situações minhas da minha sazonalidade, vamos dizer assim, né? E duas coisas que eu acho que foi importante dessa pesquisa de si mesmo, né? Porque eu me pesquisando, eu me olhando como pessoa e me considerando também, acho que são duas situações. A primeira que foi, ao me pesquisar, eu pesquisei o outro, porque o outro me faz. Então, essa foi a primeira coisa. É eu poder olhar para o outro com o olhar do outro para mim. Não sei se isso é possível pensar nisso, né? Mas é quanto o outro olhava para mim. E teve um exercício teu que foi da primeiro grupo que eu fiz lá, onde aperta o sapato, que era pedir para as pessoas importantes da sua vida contar quem era você, né? Algumas qualidades e defeitos. Eu falei, nossa, aquilo foi demais. Foi demais, demais, demais. O quanto aquilo me mostrou de mim mesma, né? Então, eu acho assim, que a primeira coisa, a pesquisa de mim ou de si, seria eu pesquisar o outro enquanto eu. Eu acho que isso foi importantíssimo, entender a minha ancestralidade, a minha história, pelas pessoas também, pelo outro, né? E como eu me componho pela história do outro também. Eu acho que isso foi muito importante para mim. O quanto eu me mantenho pela história do outro também, o quanto eles me fazem como pessoa. Acho que isso foi super importante, porque só assim eu poderia me entender, né? Porque a gente vive nessa coletividade, né? E outra coisa também, que foi um caminho bem árduo isso, foi a possibilidade de humildade, de resiliência e de parcimônia. Eu acho que essas foram três questões que eu tive que ter muito forte comigo, que foi essa questão da humildade de me reconhecer nos meus defeitos, nas minhas fragilidades, nos meus medos, né? A parcimônia de poder me reconhecer dessa forma, né? E a resiliência de, opa, vamos lá, tira a poeira daí, pronto, passou, vamos para frente, vamos para o próximo conto. Deixa quieto esse aí, você já passou, vamos para o próximo conto. Então, acho que mais ou menos dessa forma, sabe? Eu acho que foi difícil, foi, porque a gente carrega muitas mazelas, a gente carrega muitas questões da nossa infância, a gente carrega coisas da própria contemporaneidade. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, a Dani me conhece, né? Sou muito exigente comigo mesmo, e isso me preocupa muito, e eu acabo transferindo isso para outras situações.
Então, isso me ajudou a pensar em mim enquanto pessoa. E uma palavrinha que me deixa, que marca muito para mim hoje é tudo bem. Tá bom, tudo bem, não deu certo? Tudo bem. Precisa fazer de novo? Tudo bem. Não foi a contento? Tudo bem, né? Então, acho que isso foi o que me ajudou muito enquanto Cláudia, não tão exigente consigo mesmo, né? E isso, claro, tem a ver com situações da minha própria infância, né? Mas eu acredito que essa questão da parcimônia, da resiliência, da humildade foi essencial para mim. E o outro, eu me achar no outro, sabe, Dani? O quanto o outro me faz. Acho que isso foi muito importante e isso foi uma pesquisa minha mesmo, sabe? Penso que seja isso, né? Que lindo. E você falando aqui, eu estava me lembrando de uma frase do Moreno que eu amo, do psicodrama, né? Em que ele diz: o encontro de dois, olho no olho, face a face, e quando estiveres perto, eu arrancarei teus olhos e tu arrancarás os meus. Só assim olhar-te-ei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Lindo. Né? A tal da empatia que a gente fala tanto. Só que o nosso problema ao praticar, seja a empatia ou a compaixão, é que a gente não consegue abrir mão do famoso julgamento, do famoso chicote. E aí a gente diz, não, mas eu tenho uma mente aberta. Mas a gente se julga tanto, né? Se cobra tanto. E aqui eu sei que eu estou com 3 mulheres extremamente dedicadas, caprichosas, que dão o seu melhor em tudo que fazem e, consequentemente, se cobram pra caramba, né? E aí, nesse processo, às vezes, de se cobrar muito, a gente vai tendo um chicote muito grande. E no processo de experienciar esse livro, de aprender a correr com lobos, a gente vai trocando o chicote por um massageador, né? Aceitando assim como é, dizendo tudo bem, abrindo espaço para lidar com as resistências, ao invés de botar debaixo do tapete, né? Porque nesse universo da pesquisa acadêmica mesmo, que é um universo de tanta dedicação, de tantas horas de estudo, se não houver esse lugar de limpar esse tapete de vez em quando, né? Tirar as coisas que a gente joga de baixo, o acúmulo vai levando a muitas situações mesmo de fragilidade da saúde mental e emocional, né? Que acabam ficando frágeis nesse processo. E aí, meninas, eu queria, então, continuando a prosa, perguntar para vocês, na experiência mesmo do pé no chão, de estar com um grupo de mulheres, porque aí, para quem não conhece o projeto, o que é o Pé no Chão? É uma turma de mulheres de diversas partes do Brasil e do mundo, de diversas idades, que vão ler juntas o livro Pé no Chão, o livro Pé no Chão, o livro Mulheres que Correm. Esse ainda vai sair uma hora, mas é outra história. Vão ler o livro Mulheres que Correm com Lobos. Eu faço os audiobooks comentados e vídeos de revisão de cada trecho do capítulo. E, como contoterapeuta, eu proponho atividades contoterapêuticas, exercícios artísticos, exercícios de reflexão, músicas, poesias, textos complementares. E a gente vai se encontrando com esse grupo de mulheres para trocar as experiências vivenciadas dentro do método Pensar, Sentir e Agir, né? E aí eu pergunto para vocês, cada uma no seu momento de experiência aí, qual foi o trecho ali do curso que pegou vocês, que vocês sentiram, poxa, alguma coisa mudou depois que eu passei nesse trecho, nesse capítulo, nesse conto na minha vida? Que história vocês podem contar aí da experiência pessoal de cada uma? Ai, Dani, eu acho que, sim, como a Lida, o que me marcou muito, assim, foi o Barba Azul. Eita carinha! Esse me marcou bastante. Esse conteúdo me marcou muito, 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 muito. Barba Azul foi, assim, um conteúdo que me deixou bem preocupada, bem nostálgica, bem braba comigo mesma, por várias situações que haviam acontecido comigo e que eu talvez tivesse lido o Barba Azul antes, talvez tomasse outro tipo de atitude. Mas acho que tudo no seu tempo e tudo bem, né? Tudo bem.
O Barba Azul foi um conto que me marcou bastante de uma forma bem densa, complexa e forte. Forte mesmo. Agora, tem um que foi assim, ai, foi maravilhoso. Que foi a Vasalisa, gente. A Vasalisa foi tudo de bom. Foi inebriante. Porque eu sou bonequeira, né, gente? Eu faço boneca de pano. Então, a Vasalisa, olha a biloca. Essa é a minha biloca. Um pouquinho da Cláudia aqui em casa comigo. A Vasalisa, ela retomou questões minhas com a minha filha, com a minha neta, com a minha mãe. Então, são questões que me marcaram bastante. Mas o Barba Azul, digo para vocês que ainda reverbera bastante. Porque ele me dá uns toques de vez em quando. Opa, cuidado aí, guria, que eu tô atrás de você. E olha a chave. Olha essa chave aí, né? Então, ele me dá uns toques assim para eu tomar cuidado com as ciladas dessa vida. Não só pessoalmente, mas ciladas da vida mesmo, assim, não em relação a outras pessoas, mas ciladas de mim mesma comigo mesma às vezes, né? Então, acho que esse foi um conteúdo que me marcou bastante em relação a esses predadores, né, que a gente tem aí pela vida, né? Agora, Vasalisa é tudo de bom. E outro dia o conto do Patinho Feio também. Patinho Feio também me marcou por uma situação mais pessoal, mas essas são os dois conteúdos assim que eu trago para me confortar, o outro para me mexer comigo de uma forma positiva também, às vezes. Com certeza. E não é à toa que eles estão, né? E aí eu digo a importância de ler o livro na sequência. Não é à toa que vem o Barba Azul e depois vem a Vasalisa. E aí essas forças vão se completando e se potencializando no estudo, né? Eu acho que, assim, o bom desse curso que eu fiz, né, o Pé no Chão, é que é tudo muito sutil, mas só que não. Morde a sopra. Age assim, né, profundamente. Primeiro porque o nosso sistema, ele reconhece a linguagem da narrativa das histórias, né? Imediatamente. Tem vários, na minha área, tem várias pesquisas demonstrando que os leitores lembram muito mais, né, de narrativas do que de outras formas, textos expositivos, né? Porque isso está em nós, a história, ela está em nós, né? Então, todos os contos, eu acho que eles me marcaram, né, de alguma forma. Eu vou começar por aquele que, na hora, passou batido, tá? Que foi o Patinho Feio. Durante a leitura, depois vendo, né, o conteúdo, a contoterapia da Dani, maravilhosa e tudo, mas eu fiquei, sabe, assim, olha só, aqui eu não tenho nada que cola, né? Só que não. E depois, assim, é que eu vi que, sabe, ainda tenho questões de pertencimento, e aí ligou com coisas lá no terceiro ano primário, né? Enfim, essas coisas. Mas o que pegou mesmo, né, que eu já falei antes, comecei, foi o Barba Azul. Esse pegou, mas na verdade acho que foi uma cura muito grande, sabe? E uma questão, assim, teve um dia, eu acho que a Yasmin está aqui, a minha professora de dança do ventre. Então, aí tinha aula online naquele dia. E eu já estava assim, inclusive, antes da aula eu tinha dito para a Dani que eu iria parar o curso, né? Porque estava pegando muito forte, estavam vindo cenas fortes. E aí, durante a aula da Yasmin, foi uma coisa incrível, porque foi um dia que ela colocou para a gente dançar para aquela pessoa que você ama, dançar para aquela pessoa bem difícil, dançar, tá? E eu fui dançando.
E eu me arrepio até agora, porque na verdade eu chorei o tempo inteiro, porque quando eu dancei para mim mesma, eu descobri que eu, na verdade, né, às vezes me coloco como a maior predadora. Eu sou uma grande predadora de mim mesma. Então tudo aquilo foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo muito libertador, né? E depois eu só consegui fazer a contoterapia, a colagem, lembra, Dani? Depois, claro, eu tinha dito que iria desistir, mas aí, né, a Dani, conversamos tal, e a Dani, fica mais um pouquinho, né? Aí eu falei, tá, então de repente eu não levo tão a sério assim, mas não é essa a questão, né? A questão é o que é que tem ainda na gente para ser trabalhado, né? E a beleza de tudo é que a Dani coloca assim dessa forma, né? Transformar esse conto nessa colagem. No dia da colagem eu comecei, né? Que era do Barba Azul, eu comecei como quem não quer nada, mas para mim, meu Deus, foi algo muito assim profundo, né? E de muita cura, assim. Sou muito grata por isso. E amei La Mariposa. Na hora eu falei, meu Deus, o que essa mulher feia? Desculpa, já tô dando spoiler. O que essa mulher feia faz tantas coisas mágicas assim, né? Pá, pá, pá. E na hora me veio a música. A Dani falou, pega uma música e faz alguma coisa, né? Não lembro qual foi a instrução. E para mim, veio o cio da terra. E daí eu dancei aquilo, né? Foi, assim, muito transformador. Porque você pega, né, algo tão, às vezes, tão difícil. Nesse caso, foi uma coisa maravilhosa, né? Mas, assim, você realmente trabalha, né? Aquilo que precisa ser trabalhado. Você olha para o que precisa, né, ser olhado. E isso é libertador. Isso realmente vale a pena. E como diria o Jung, né, a base da doutora Clarissa é a psicologia analítica do Jung, e ele fala, né, que reconhecer a sombra que há em nós, aquele lado não tão bonito, reconhecer que nós não somos totalmente boazinhas, perfeitas, lindas, imaculadas, que a gente tem um lado feio. Reconhecer isso é libertador, porque essa sombra, ela se enfraquece. Ela se alimenta do nosso medo, da nossa negação, da nossa não aceitação, né? Então, mulheres tão já iniciadas no conhecimento, na pesquisa, na investigação do mundo, quando se abrem nessa proporção para investigar a si mesmas, né? Olha o quanto o mundo ganha com tudo isso. É o que eu falo. Quanto mais uma mulher aprende a integrar a sua sombra dentro de si, mais o mundo ganha, né? E para você, Julie, conta pra gente um pouquinho. Então, todo conto, né? Eu lembro que eu até fiz um vídeo para o nosso grupo na época, né? Pegando imagens dos contos para, né, remeter o que cada um acabou levantando ou que trouxe. E se repetem alguns contos, né? Aqui para mim também. O Barba Azul, eu acho que ele deu uma bagunçada, e eu lembro que na época até é muito engraçado isso, porque a Liana, que fazia, né, parte do grupo da gente, já tinha sido minha parceira de responsabilização da atividade anterior, né, no grupo anterior. E aí eu lembro que, como assim, né, diferente da Leda e da Cláudia, eu não tô tão próxima aos contos, e os contos eles não faziam muito, eu não lembro deles na minha infância, assim, eu não lembro de contarem histórias para mim, eu não lembro de ser tão presente. Eu lembro que eu tive um professor, né, que já é falecido, e a filha dele é minha amiga até hoje, que ele contava, assim, ele tinha um jeito de dar aula, um jeito de contar histórias que me chamava muita atenção. E eu tive uma professora de história também que o conto dela ao longo do tempo também era algo que chamava minha atenção. Mas os contos, eu não lembro deles, assim, o único que eu conhecia desses daqui era Patinho Feio. E eu lembro que no nosso grupo, né, muitas mulheres já conheciam os contos ou eram contadoras de história, né, e já tinham um pouco daquela interpretação a mais, né. Então, eu sempre, quando eu estava lendo, né, era um primeiro contato, ou escutando a Dani. Então, quando foi na época do Barba Azul, eu lembro que, tipo, eu fiquei, assim, mexida com aquele conto, né? Me bateu uma revolta, porque automaticamente eu olhei
a pessoa de fora, né? Então, assim, para quem já passou por alguma situação, um relacionamento abusivo, né? Do meu ponto de vista psicológico, bem pesado, ele mexeu com tudo isso. E uma colega com uma interpretação totalmente diferente. E eu levei logo pro caso das relações que são, né? Que tem essa coisa do opressor e tudo mais. E eu lembro que a gente, né, ficou lá discutindo, assim, né? Numa discussão de briga, mas ela falando que chamou atenção nela, que era o ponto de vista dela natural, né? E o que aquilo tinha parecido, né, para mim. E aí depois a gente vai para um outro ponto, que é o Vasalisa, que ele vem, como diz a Dani, as coisas acontecem de uma forma cronológica dentro do livro, justamente para ir dando esse acolhimento que a gente precisa. E quando vem no Vasalisa, eu consigo produzir minha mini bonequinha e tudo mais, né? Que daí eu fiz ela na cama e a mãe e tal. Me leva a me aproximar com a possível um dia, né? Partida da minha mãe, se a gente for seguir a ordem natural das coisas. Que é algo que mexe bastante comigo, né? Já deu uma embargada aqui na voz, então foi difícil, assim. Ele trouxe um conforto, né? Que, tipo, né? Fico pensando, aquele bolo, aquele bolinho de chuva, ou aquela receita, né? Quem vai continuar fazendo? Até eu comentei, né, no grupo. Mas a gente aprende, né? Ela me ensinou, a gente aprende as coisas, coloca no bolsinho, né? E a vida continua. E relacionada à pesquisa, lá o Manauí, o cachorro, né? Eu me vejo muito como cachorro, distraído, que era aquele momento que eu estava bem distraída com a minha pesquisa. Mas o conto que me arrebata, porque eu estava mais ligada aos contos, fora dessa interpretação da contoterapia, é a Donzela Sem Mãos, porque eu esperava por uma história que tivesse começo, meio e fim, pelaquela esperança do Felizes para Sempre, né? Então, assim, ela, né? Dessa coisa de ir ao poço e conseguir viver e ser feliz, né? Eu tinha essa esperança. Então, assim, eu poderia dizer que esses são os contos, assim, que fizeram a minha gangorra e os meus sentimentos, né? O Barba Azul, ele me trouxe uma revolta, mas também depois eu consigo olhar igual a Cláudia e pensar que, às vezes, essa sabotagem, né? Olhar para a Julie se sabotando, porque essa questão da busca do perfeccionismo é um negócio que tem gente, né? Tempo atrás eu li um post, alguma coisa assim, que perfeccionismo é desculpa para não fazer nada, a pessoa diz que não fez porque ela mas é um negócio que eu carrego comigo há muito tempo e isso vem desde a infância, né? Porque, querendo ou não, não estou dizendo, né, que uma pessoa que não é negra tenha menos isso ou mais, mas a gente cresce dentro do ambiente e você tem que estar sempre dando o seu melhor, né? Eu venho de uma relação familiar que a gente tem que estar sempre dando o seu melhor. Como vou dizer, o elogio ele vai ser muito fácil de a gente ter acesso ao elogio. Mas se você fizer mal feito, vai ter alguém para te apontar e dizer que você fez mal feito porque você é negro. Então, isso foi uma coisa que o curso eu consegui, sabe, desabrochar muito bem nisso. Que era algo que me complicava, né? E eu achava, eu não vou terminar essa tese nunca, porque a coisa fica pesada. Mas vai sair dia 2 de setembro, felizmente, a minha defesa. Né? Então, assim, o curso, para mim, essa foi a minha maior vitória de entender que tá ok, né? Tô fazendo o meu melhor, gente. E tá tudo bem, né, Cláudia? Tá tudo bem, tá sempre tudo bem. Tá tudo bem. Que coisa linda te ouvir, Julie. E é por isso que eu acredito tanto no poder dos contos, porque o conto sempre dá conta, né? Ele vai bater fundo na nossa história e na nossa memória, onde a gente precisa. Para cada uma de nós, ele bate em um lugar, ele bate num ponto, né? E cada uma do seu lugar de fala, cada uma da sua história. E não tem lugar certo, não tem jeito certo, tem o nosso, né? Ontem eu falava no Papo de Poder sobre o Sorriso de Mona Lisa, que é o livro o filme que eu trago como referência no Barba Azul, né? Que é esse processo de iniciação. E aí, vocês percebem a riqueza disso, gente? Vocês estão vendo essas pesquisadoras aqui, como vocês já viram na semana passada, as contadoras de história, né? Que trabalham terapeuticamente com os contos, como vocês viram as profissionais da área física, né? Que trabalham com a saúde, e como vocês vão ver essa semana ainda artistas e mulheres de todas as idades. Não tem um pré-requisito para você se abrir para correr com lobos. O pré-requisito único é você, nesse momento, ser uma mulher, porque eu ainda
não tenho domínio, né? Por mais que os homens me peçam e bastante, eu falo, gente, ainda não, tá? Eu ainda tô me relacionando com os meus processos com o masculino. Ainda não dá para eu querer oferecer alguma coisa para vocês, não, né? Então, basta você ser mulher e estar em busca, né? E assumir as suas dores. Eu me orgulho muito da tua trajetória e estou muito feliz com essa tua defesa, Julie, porque eu me lembro, né? Daquele momento em que você estava tão fragilizada com seus processos de ansiedade, com seus travamentos, né? E o quanto você foi se abrindo nessa roda de mulheres maravilhosas e nessas ferramentas que a gente foi trazendo. Porque é o que eu sempre digo, eu tenho 50% aqui, o outro 50% é de vocês. Né? E essa evolução é isso que me deixa mais feliz e mais forte para continuar meu trabalho todos os dias, é ver cada uma de vocês fazendo a diferença no espaço de vocês, nas pessoas que estão à volta de vocês, né? E aí eu já vou aproveitar que já chegou pergunta na caixinha aqui, e aí quero dizer que se você está assistindo e quer fazer alguma pergunta para as meninas, manda na caixinha de perguntas ali na interrogação, que eu vou começar a trazer. E aí, a Débora está perguntando para vocês o seguinte: esse espírito investigativo de vocês facilitou muito o processo do autoconhecimento? Vocês acham que o fato de vocês já serem pesquisadoras facilitou o processo de vocês no autoconhecimento? Para mim, eu acho que algumas vezes ele me... Como assim? Durante a leitura, né? Sobre psicanálise. Aquilo, eu acho que foi assim... Não que aquilo teve um efeito terapêutico, não. Mas aquilo me deu uma certa segurança para conhecer o processo em si. Mas eu não comecei meu processo ali. Meu processo ali veio depois, quando eu deixei os livros e me entreguei realmente, porque é isso que a gente precisa fazer, né? Eu acho que atrapalhou. Eu acho que atrapalhou. Quando você é pesquisadora, você trabalha com várias questões exatas, assim, né? Prazo, organização, né? A Julie que está passando agora para a entrega do doutorado, que bom, Julie. Olha, sucesso para você. Eu sei que essa caminhada não é nada fácil. Eu acho que atrapalhou. Assim, você é muito engessada, né? A pesquisa te deixa muito engessada, principalmente o exemplo da Julie, 4 anos para fazer um doutorado, eu acho pouco. Você tem prazo de se organizar. Existe aquele viés teu de você procurar caminhos, né? De você saber a leitura certa, de você pegar o livro certo, de você ter uma experiência já de produção, né? Isso é legal. Mas não te dá a liberdade de você sentir esse momento que foi esse autoconhecimento. Porque daí você se liberta de várias situações, né? Você se liberta de algumas questões que te deixam mais engessada, que te deixa mais interno, vamos dizer assim, né? Mais impedidinha, né? Então, acho que em alguns momentos atrapalhou um pouco, mas em outros momentos ajudou. Você sabe que eu sou bem dialética, né? Você sabe do meu jeito, né? Ou sim ou não ao mesmo tempo. Então, eu acho que em alguns momentos atrapalhou, porque não me você precisa de uma liberdade de você se reconhecer, de se desconstruir, eu acho que essa é a palavra, uma desconstrução tua, naquela carapuças mesmo que você, às vezes você coloca, tem que ser certinho, na data certa, no momento certo, com as variáveis, né, Leda, com todos os condicionantes da pesquisa. Então, em relação a isso. Por outro lado, também ajudou nessa análise, né? Nessa relação daquela questão da aparência, depois você fazer várias abstrações e você chegar numa síntese mais elaborada. Eu acho que isso ajudou também. Então, em alguns momentos atrapalhou e em outros momentos me ajudou. Se é que posso ser entendido, né? Bom, sim, totalmente. Pelo menos nós somos boas em colher evidências, né? Os sintomas. Isso. Né?
Quando vem o sintoma, a gente, opa, tem uma coisa atrás. Agora, como que vamos resolver? Aí é outra história. O método é outro. Eu também não, eu também acho que para mim atrapalhou. Em alguns momentos atrapalhou, embora no grupo as meninas percebiam que algumas formas de análise ou linhas evolutivas elas eram objetivas, tinham um começo, meio e fim, né? Então tinha alguns toques da forma de fazer pesquisa, dessa coisa da investigação que acabava, né, querendo ou não, é o que eu faço, então eu acabava imprimindo isso no grupo. Mas acabou me atrapalhando porque em alguns momentos, né, parecia que eu estava assim, numa maratona, assim, numa plataforma, né, que tipo, meu, agora tem que entregar, e às vezes eu não estava no momento de fazer, então conseguir me despir disso, né, de entender que as coisas têm um tempo diferente, e que tinha horas que alguém estava plantando ou estava fazendo alguma atividade e eu não estava pronta para fazer aquilo, né, eu estava numa bad, não queria fazer e não ia fazer. E no momento certo eu iria fazer. Então, assim, deu uma atrapalhada, né, pelo fato de querer conduzir as coisas, isso mais no início, mais no pé no chão. Quando a gente foi fazer a passagem, eu já estava, né, montei minha mala para viajar de boa, assim. Mas no pé no chão, no começo eu estava bem, bem presa, assim, né, com essa questão do processo de investigação, de pesquisa, né, parecia que eu estava ali tocando um projeto de pesquisa, cada semana era uma etapa e eu tinha que estar entregando como se a Dani estivesse me cobrando, mas na verdade era uma cobrança minha comigo mesma, porque eu achava que eu tinha, né, o fulano já entregou, o fulano tá fazendo, não fez ainda, então tinha bastante disso. E aí, gente, talvez você aí do outro lado esteja pensando, mas ler um livro como Mulheres que Correm com Lobos, eu tenho que ser uma pesquisadora, porque se eu não for, eu não vou conseguir ler esse livro. Vocês percebem o que nós estamos vendo aqui? Que basta você ser você mesma, com o teu referencial de mundo. E vão ter coisas do teu referencial de mundo que vão facilitar o teu processo. E tem coisas do teu referencial de mundo que vão dificultar o teu processo. E é normal, porque toda mulher merece ter contato com esse livro, merece estar num grupo de mulheres, se apoiar, poder trocar, nesse ambiente sem competição, né? E aí, meninas, já para a gente ir se encaminhando para o nosso finalmente, né? Que, afinal de contas, já estamos há mais de uma hora aqui, porque papo bom é assim, né? Ele flui, ele vai, vai e vai. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, né, durante todo esse tempo. E aí, se mais alguém quiser deixar perguntinha na caixa, é a hora, tá? E aí, eu ouvi vocês todas falando muito desse lugar de sair do analítico, de sair do cabeção, né? E conseguir se permitir vivenciar, deixar a arte permear, ir para esse processo de sentir, do é seguro sentir, e ir para o processo da ação, da materialização, com as atividades contoterapêuticas, né? E aí eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência do sair do analítico, então, e me entregar, né? O que vocês acham que foi mais marcante para vocês nesse ir além da reflexão? Eu acho que foi que marcou pensar analítico sem pensar na relação do outro, sem pensar na relação concreta e não desvincular isso, sabe? Eu acho que isso me precisa pensar de uma forma bem dialética mesmo, bem consciente, né? Eu ser bem analítica e deixar de ser emotiva. Aí você sabe que eu sou emotiva, eu choro por qualquer coisa, né? Envolvida com condição de história, com música, então a gente tem, parece que a flor da pele esse sentimento, né? Então eu vejo assim que eu não consigo, chegou um momento que eu vi que não tem como separar isso, sabe? Você deixar o analítico de lado e você se jogar totalmente emoção, totalmente afeto, não tem isso, porque envolve a sensação, envolve a percepção, envolve a imaginação, envolve a linguagem, envolve todas essas funções, né, que a gente tem. Mentais superiores. Então, chegou um momento que eu consegui perceber essa dialética, né, de relação de
afetividade, de corpo, de mente, de ação, de afeto, de cognição principalmente, né? Então, acho que isso me ajudou a pensar nessa relação do devir, né? O devir, do vir a ser também. Então, eu penso que isso, esse momento de parada que eu tive, que foi um ano, né, Dani, que a gente ficou juntas, né? Praticamente um ano de parada, desde onde aperta o sapato até terminar a passagem, foi um momento foi um ano assim de conhecimento mesmo, e de no final chegar assim, opa, eu não posso separar. Eu sou isso mesmo, eu sou analítica, eu sou objetiva, eu sou racional, mas também sou contadora de histórias, eu gosto de cantar, eu toco violão, eu choro por tudo. Eu amo isso tudo, né? Então, acho que o livro o trabalho, não só o livro, mas o trabalho me trouxe isso. Essa relação dialética e nem só analítica, nem só afetiva, nem só cognição. Eu acho que é essa totalidade, né, que nos faz enquanto pessoa. E tudo bem, né? Tá aí, tudo bem, estamos tentando, é uma coisa que a gente está construindo o tempo todo. Às vezes a gente dá uma desconstruída, uma volta atrás, né? E às vezes eu me dou uma chicoteada. Me chicoteio de vez em quando. Opa, espera lá, né? Vamos voltar lá, porque já está na hora de você voltar num ponto lá ou reverberar alguma coisa aí, porque você está precisando, né? Então, eu penso que foi isso, sabe, Dani? Não só sair do analítico e do sentir e do agir, mas essa mistura gostosa de tudo, né? Essa relação gostosa de tudo. Então, acho que é mais ou menos isso. Para mim, assim, né, sendo racional, como eu falei antes, né, assim, muito na mente, muito pedindo explicações, evidências, né, para tudo, aí tudo bem para mim, porque como eu falei, isso foi uma estratégia, né? São estratégias de fuga, que podem ser momentâneas, como foi a minha, 2 anos, mas depois foram 8 de trabalho e depois continuei e continuo até hoje, né? Ou também tem a estratégia de fugir, né? Que foi o que eu tentei fazer no curso da Dani, ou, né, às vezes a gente começa uma coisa e não termina. Mas o que eu posso dizer é que vale muito a pena persistir, né? E se entregar para esse processo do sentir, porque por exemplo, né, fazer uma colagem com base num conto pode ser muito revelador sobre você mesma, né? Para você, né? Para você mesma, né? E algo de muita cura, né? E que te leva a fazer mudanças na vida, né? São coisas sutis que você faz uma mudança sutil, que parece sutil, né? Pode te trazer muita leveza e você aprender a ser mais amorosa consigo mesma. Pelo menos é que eu tenho tentado ser mais amorosa, parar de chicotear, parar de ser perfeccionista, né? Ser mais flexível e mais amorosa comigo. Para poder ser com os outros também à minha volta, né? Bem, por aqui eu também penso que foi a hora que eu parei e olhei e vi que não dava para, de fato, dividir, né? Que a mesma pessoa que trabalha ou que está lá na pesquisa ou que está na sala de aula ou que está prestando consultoria, essa mesma pessoa tem sentimentos, né? E a gente precisa... hoje eu consigo, né? Embora chorona ainda continue, mas eu consigo equilibrar melhor o que eu decido, né, trazer, né, para mim, assim, ter aquilo como foi específico. Às vezes a pessoa, né, nem tá falando comigo, né, como o exemplo que eu dei ainda há pouco da Liana, ela tava olhando pro conto, ela não sabia nada, né, do que eu quero outra pessoa poderia ter passado, né. Então isso, assim, é uma coisa que hoje eu consigo dividir melhor. Né? Então, hoje eu vejo que o meu lado analítico, ele precisa muito desse meu sentimental, desse cuidado comigo mesmo equilibrado.
Porque quando ele não tá legal, as outras coisas, né, elas não andam tão bem, né? Se eu me jogo muito na pesquisa e eu não cuido de mim, seja com a yoga, com uma atividade física, ou qualquer outra coisa que eu faço que me faz bem, e às vezes eu acho que deixar isso de lado, óbvio, né? Todo mundo às vezes tem um pico, uma entrega, né? Pensando bem, um tempo atrás eu estava terminando a escrita para mandar para revisão, eu estava passando 14, né, 12 horas, eu já aprendi que isso não é bom e tal, que eu não devo deixar chegar a esse ponto. Mas não, essas situações elas vão acontecer, né? E era um questionamento que eu fazia bastante ao longo do curso, né? Meu, o que que a gente aprende? A gente aprende que, né, fico mais produtiva, se eu acordo um pouco mais cedo, eu consigo dividir o meu dia e tal. E por que que em dado momento eu paro de fazer isso? E normalmente está ligada quando eu tento ir a esses meus extremos da razão, né, e deixar o sentir de lado, e aí quando eu deixo o sentir de lado, desequilibra a razão, né, nenhuma coisa nem outra. Se como não dá, né, para a situação do sentimento, né, você tá mal, quer ficar um dia ali deitado, vendo a TV, vendo uma bobeira, ou, né, você não consegue ir para frente. Hoje, fazendo meu horário, eu consigo equilibrar isso. Mas quando você responde para alguém que você tem que ir, que você tem que bater cartão, né, você vai ter que ir. Né? A pessoa não vai entender que, né, eu tô numa tensão pré-menstrual, não tô muito legal, né? As coisas você vai, você tem, né? Quantas vezes dei aula com cólica, né? Entrava em sala, e, meu, se os alunos fizessem qualquer coisa, imagina, quinta série, voltando da educação física, parecia que ia ter um treco, mas você respira, conta até três, né? E vamos atrás de. Então, assim, hoje, assim, eu consigo olhar muito para esse equilíbrio, né? Da razão e do sentimento, assim, melhorou bastante. Eu consigo fluir em todas as coisas. Às vezes nem tudo vai estar bem, né? A gente aqui fez as bandalas e tal, né? Tinha coisa minha que estava lá no topo, tinha coisa que estava muito baixo. Eu lembro que na época, eu acho que autoestima ou cuidado consigo, eu tinha pintado bem pequenininho, né? Preocupação com o outro estava, né, pintado lá ao extremo. Então, é o equilíbrio, né? Eu acho que não dá para desconectar de um totalmente e se jogar no outro, assim. O fato de eu ir cuidar do meu sentir fez eu ser melhor nas outras coisas que eu faço, assim. Sabe, Dani, tem um ponto que é engraçado, Balbo. Aquela performance da Dani imitando a Balbo, às vezes eu me lembro, eu dou muita risada. O que era aquela dança do ventre, né? A deusa do ventre, a Balbo. Gente, eu vou deixar aí para vocês ficarem curiosos. A performance da deusa do ventre é muito divertida. Às vezes eu me pego dando risada sozinha porque eu lembro da performance da Dani fazendo a Balbo. Só que não era a Dani em si, era outra coisa que eu não vou contar, porque as pessoas têm que ir lá ver, né? Deixa a pedida aqui, faz lá, né, o trabalho, porque vocês vão ver a Balbo dançando. Gente, o curso vale também pelas performances da Dani, que são maravilhosas. Com certeza. Maravilhosas. Eu acho que isso é o tudo, né, Leda? Eu acho que isso ajudou em tudo. É a faceta atriz, né, gente? É a faceta atriz que hoje eu olho para minha história e eu entendo por que eu fui para esse lugar, eu fui trazer essa base, porque o encantamento facilita, né? Já que a gente vai lidar com coisas difíceis, que seja encantador, porque se for chato, tá louco? Já tá difícil, ainda tem que ser chato. Não, né? Deixa eu falar uma coisa, tá? Eu fiz formada na Unispar, né? Ah, viu só? Isso mesmo, com muito orgulho. E agora, indo para a UFSC, né? Indo para a UFSC, aluna de mestrado da UFSC 2022. Muito bem! Do curso de cinema? Do curso de cinema? Do curso de cinema? Não, eu vou fazer educação e comunicação. Vou fazer mestrado em educação e vou na linha de educação e comunicação para trabalhar com a didática desse método aí do pensar, sentir e agir, levar isso para o acadêmico agora e aprofundar, né? Porque eu sempre gostei, sempre tive esse pezinho na pesquisa e agora sinto que é a hora, né, de ir para esse universo. E ouvindo vocês agora, né, esse lugar que eu venho construindo como ferramenta, gente, que são a consciência de si, a conexão consigo e a expressão de si mesma.
né? Esses 3 pilares que a gente desenvolve na jornada, eles são essenciais para que a gente abra esse espaço, para que a gente mexa com essas resistências. E aí vocês estão vendo as meninas com essas jornadas lindas. Eu digo que eu sou muito rica, riquíssima, porque eu só tenho mulher maravilhosa perto de mim. A cada dia chega uma mulher mais maravilhosa, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer todos os dias. E aí eu quero aproveitar agora para convidar você que está aí do outro lado, fazer parte dessa família da alma, né? Fazer parte desse grupo dessas mulheres maravilhosas, porque eu tenho certeza que você é uma delas. E a turma 6 está com as inscrições abertas. As inscrições vão só até o dia 10 agora, tá? E aí até o dia 7, que eu gosto de portais, assim, 7/7. Quem se inscrever até o dia 7 ainda vai ganhar um presente especial, que é, dentro da leitura do livro, a gente faz outras menções de textos complementares. E um deles é o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E eu fiz o estudo do livro todinho com os audiobooks comentados. Estou fazendo um e-book sobre o meu olhar para esse livro e vou fazer um aulão. E tudo isso vai ser presente para quem se inscrever até o dia 7 agora. Então, além das 240 aulas do Pé no Chão à Iniciação, de todos os audiobooks, das performances. E aí tem uma coisa que as colegas de vocês já ficaram com ciúme, mas eu tenho que falar de novo. Que agora, né, Leda vai viver isso na passagem agora. Agora tem um kit presencial que acompanha o curso, né? O meu companheiro de vida é artista e tem se dedicado à arte visual e a gente está construindo um material personalizado para ajudar os processos contoterapêuticos. Então, a iniciação vai receber um kit com mais de 15 itens para cada capítulo. Então, tem um kit para você abrir no Barba Azul, outro para você abrir na Vasalisa, né? Para cada pedacinho, para você poder ser instigada a agir, a sentir, né? Então, você pode adquirir o curso com esse pacote também. Vocês não fiquem tristes, porque tem novidade para alunas que já fizeram o curso, tá? Já eu conto para vocês, porque eu não esqueço, porque vocês estão sempre perto de mim. E Leda, na passagem, vai receber a mala, porque agora a passagem tem uma mala presencial. Maravilha! Tá? Inspirada, Julie, lá na sua malinha, porque Julie materializou uma mala, né? E aí, quando a gente foi construir, eu falei, nossa, teve uma aluna que materializou uma mala, vamos olhar aí. E aí a gente, né, lembrou da sua mala também, então tem a menção aí. Porque a nossa ideia é que vocês cada vez se sintam mais próximas, né? Independente de que lugar do Brasil vocês estejam falando. Julie está em Joinville, Santa Catarina, Leda está em Florianópolis. Aí a gente tem mulher de Brasília, de Belém, no Canadá, na Austrália, e não importa, a gente faz chegar até vocês para que a gente possa se sentir cada vez mais juntinhas. E aí, meus amores, eu quero, para a gente terminar, né, porque tudo que é bom chega ao fim, ciclo vida, morte e vida, quero que vocês deixem para as mulheres aí que estão nos acompanhando nessa noite uma última palavra, uma mensagem, né, para todo o nosso público aí que nos acompanha. Mulheres maravilhosas. Desculpa, não combinamos quem ia falar primeiro. Pode falar, pode falar. Papo bom é assim. Deixa eu falar. Permitam-se. Isso. Então, mulheres maravilhosas que estão aqui, vale muito a pena embarcar nessa jornada de autoconhecimento com a Dani. Muito, muito, muito. Tem momentos difíceis, mas é tudo muito lindo. A plataforma, as revisões que ela faz, a tradução, às vezes, do conteúdo, que é um pouquinho, né, áspero, e ela traduz aquilo nas revisões, né? E você vai se tornando, assim, né? Eu acho que cada vez mais o centro de você mesma, não no sentido de egoísmo, não, mas de inteireza mesmo, né? Com os pés no chão e com a alma nas nuvens, porque, gente, dá uma leveza incrível, né? Então, vem para o curso Pé no Chão com a Dani Pamplona.
Eu super indico, eu acho que tá dentro aí das melhores experiências que eu tive aí nos últimos anos da minha vida. O Conto da Conta. Primeira vez que escutei isso, eu disse, o que ela quer falar com esse conto da conta, né? O conto da conta. Eu disse, meu Deus do céu, o conto da conta. E eu ficava ali, né? Meio que em crise. Mas realmente o conto da conta, né? Da conta de muita coisa e vale super a pena, assim. Se você está em alta, se você está em baixa, não interessa o momento que você está na sua vida, né? De fato, assim, eu estava muito a zero quando comecei o processo e consegui ver essa melhora, mas eu vejo pessoas que estavam bem, né? Que estavam com outros projetos, tinham mulheres que estavam tocando outras coisas, até fazendo, né, trabalhos voltados para o luto, né? Pessoas, aparentemente, você conversava com elas e pensava assim, fulano tá resolvido, mas sempre tem mais alguma coisinha que a gente precisa tirar, sabe? Tirar da caixinha, olhar e se entender. Então, assim, não tem idade, não pense que você não tem tempo, né? Eu era o que eu mais falava, eu disse, não vou começar. Não vou para esse agora porque eu não tenho tempo. Não é muito tempo, aí tem que ler, não sei o quê, não tenho tempo, não tenho tempo. Então, assim, mordi minha língua, tive tempo e foi muito bom. Que delícia! E é bem isso, tempo para a gente mesmo, se presentear. É um compromisso que você faz, é se escolher, né? A gente vai lá, a gente compra blusinha, a gente compra pizza, a gente gasta na farmácia, às vezes, muito mais do que esse curso custa por mês. Eu coloquei para vocês nos comentários o link, se alguém já quiser ir lá conferir agora, tá? Lembrando que até o dia 7 tem esse presente especial, tem poucas vagas, então corre, garante a tua vaga, me chama em inbox e vem fazer parte desse lugar. E agora, meninas, como é de prática, vou convidar vocês para a gente fazer uma pose bem bonita, que é a hora do print, entendeu? A hora do print é a hora que você está aí do outro lado, você vai printar essa tela, você vai publicar nas suas redes sociais e dizer o que essa live promoveu em você essa noite. Pode marcar a gente vai adorar e assim a gente vai levando esse conteúdo para mais gente. Então, pose de mulher iniciada aí. 1, 2, 3 e agora vocês printam que nós vamos pausar. E aí, printaram? Capricha. Espero que sim. E aí marca a gente lá, coloca lá. Meninas, eu queria agradecer de coração essa conversa deliciosa. Como é bom poder ter mulheres assim na minha vida. Eu digo que eu tô tão feliz porque eu acho que semana que vem eu vou tomar vacina. Já tá chegando a minha hora, sabe? E eu tô assim, nossa, não é que eu tomar vacina, eu começo a organizar um encontro presencial, entendeu? Se eu tiver tomado vacina, quer dizer que a maioria da mulherada já tomou. Então, para que a gente possa ter no início do ano que vem o nosso encontro presencial, né? Dar esse abraço que a gente tanto quer e que venham mais mulheres para que essa roda cada vez fique mais grandiosa, porque o mundo merece, né? Essa nossa força é cada vez mais potente. Então, gratidão a vocês por toda essa entrega, não só no curso, mas nesse momento, que aceitaram de forma tão carinhosa. Contem comigo sempre, seguimos juntas. E gratidão a vocês que nos acompanharam durante todo esse tempo. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, ela vai para o YouTube, então você já vai lá, se inscreve no canal Dani Pamplona e acompanha por lá essa conversa depois. Obrigada, minhas lindas. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Bom estar com vocês, meninas. Julie, boa sorte na defesa. Vai dar tudo certo. Obrigada. Bom te conhecer, Cláudia. Boa noite para vocês. O prazer é meu. Obrigada. Boa noite. Sucesso. Boa noite.